Bem-vindos à 39ª aula de fotografia como forma de expressão. Eu sou Tarraia, sou artista orientadora e hoje nós vamos falar de fotos em preto e branco. Quando a fotografia nasceu, ela nasceu em preto e branco. Com o desenvolvimento das técnicas fotográficas, a captura de um mundo que é em cores passou a ser possível. E muitos fotógrafos entenderam que a fotografia em preto e branco ela tinha perdido o sentido. Mas fotografar em preto e branco não é somente uma questão técnica, é uma questão também de linguagem, é uma questão de expressão. Talvez cores muito fortes, que fujam inclusive da realidade, elas ajudem você a expressar aquilo que você quer. Assim como imagens em preto e branco podem substituir a cor para atingir o objetivo. Será que hoje a minha alma está azul? Ou será que ela está cinza e sombria? O preto e branco e a cor são elementos muito definitivos quando se trata da linguagem que você quer passar. Eu sempre falo da luz suave ou da luz dura, do tipo de impacto que ela dá na imagem, mas a cor e o preto e branco também são fatores que definem muito como a mensagem chega ao teu espectador. Nós vamos rever hoje algumas imagens da aula passada, onde nós falamos de retrato, e ali eu coloquei algumas imagens da Cindy Sherman, onde ela tem cores super fortes, que remetem a um período histórico dos anos 60, né? E depois, numa outra série de fotografias, ela se autorrepresenta em preto e branco, simulando um período anterior. Isso tudo tem a ver com a época que ela está retratando, com a mensagem que ela quer mandar. Então, vamos dar mais uma olhada nessas imagens e vamos ver se uma imagem colorida ela teria o mesmo efeito, a mesma mensagem do que essa mesma imagem sendo colocada em preto e branco. Vamos rever um pouquinho da Cindy Sherman? Aqui vemos novamente a imagem do autorretrato da Cindy Sherman, em que ela se utiliza de diversos elementos para criar essa nova realidade de si mesmo. Perucas, maquiagem, um fundo colorido, as roupas de tonalidades fortes, nos mandam lá para os anos 70, talvez, início dos anos 80. Essa mesma imagem, ela não daria absolutamente o mesmo recado se ela fosse então apresentada em preto e branco. Ou seja, a técnica fotográfica serviu aos objetivos estéticos da Cindy Sherman. Podemos pensar, por exemplo, que talvez Cindy Sherman não tivesse conseguido desenvolver o seu trabalho da forma como ela desenvolveu se ela tivesse nascido em outra época. No entanto, quando o preto e branco ele atende à necessidade de expressão, ela usa essa forma de apresentar seus autorretratos com sucesso. Aqui, aquela releitura, né, da Frida Kahlo em duas versões, colorida e preto e branco. E vocês podem perceber que a cor é fundamental na representação das obras de Frida. Pois não são só cores, são também toda uma linguagem da cultura que ela transmite, que ela ressalva nessas criações, agora relidas por Matsumoto. E mesmo uma criação feita em preto e branco, como nesse autorretrato de um fotógrafo, ela também pode ser trabalhada se aproveitando de outros elementos. Aqui é uma luz suave, enquanto nesse outro retrato
o artista optou por um contraste bastante profundo, uma luz dura, determinante, afiada. Ou seja, o preto e o branco nos servem de diferentes maneiras. Quando falamos de cores, nós temos que pensar em saturação, em tonalidade, temperatura. O branco contém todas as cores e o preto é a ausência total de luz e de cor. Quando trabalhamos com o preto e o branco, nós temos toda essa gama de cinzas entre um e outro. São muitos tons de cinzas. E qual é a distância entre o branco e o preto que você quer? Você quer algo mais contrastado ou você quer todos os tons que entre o branco e o preto você possa encontrar? Isso também é uma forma de linguagem. Outro elemento que em preto e branco é muito trabalhado e que tem que ser levado em conta é a textura. O preto e o branco ajudam a potencializar e a tirar as distrações que poderiam acontecer se houvesse cor. Tudo que nós estamos falando hoje já foi dito antes. O interessante é a cada momento nós irmos associando os aprendizados. Então, quando nós vimos textura, nós tínhamos a textura como o ponto principal a ser destacado. Agora nós combinamos a questão da textura com a questão da cor e do preto e branco e mais com a questão da luz suave, que vai te trazer uma textura de uma forma, ou então da luz dura. A cada passo nós vamos adicionando novos elementos às nossas criações. Nós vamos fazendo uma composição de fatores mais rica. Nós vamos adicionando conhecimento, nós vamos adicionando vocabulário. Enquanto aquela parede que eu mostrei anteriormente estava na sombra, aqui eu pego uma outra parede com uma textura bastante rica, só que ela no sol, ela com sombras duras. Qual é a sua escolha? Ao escolher aquilo que você vai registrar, aquilo que você vai manter como memória, você tem escolhas que você pode fazer posteriormente. O preto e branco é uma delas e também contrastes, a quantidade de a profundidade do preto e a luminosidade dos brancos. Em cenas mais monocromáticas, com poucas diferenças de luz, com uma luz mais suave, o preto e branco ele não nos traz tanto impacto. Aqui, toda a cena fica mais ou menos na mesma luminosidade. Lembrando que preto e branco é luz ou ausência de luz. Aqui, uma das experiências que eu gosto muito de fazer no preto e branco, aonde eu exploro o extremo branco, o extremo preto e aproveito essas diferenças e essa graduação de cinzas, como aqui no céu. Nessa outra imagem, eu tenho praticamente duas formas de apresentar a luz: a ausência de luz das folhas e o céu extremamente iluminado. Eu apresento aqui, através do preto, linhas como riscos num papel. E assim eu vou usando da luz e da ausência de luz para desenhar
no céu, usando aí os fios de luz, usando as composições. E assim finalizamos mais uma aula de fotografia como forma de expressão. Uma ótima semana e até a próxima aula. Beijo!